Olá e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um território que, bom, realmente desafia a nossa percepção mais fundamental da realidade, né? Uhum, A ideia de dimensões superiores. exato. Estamos falando de algo que vai além da largura, altura, profundidade que a gente navega todo dia e até além da passagem do tempo. É um conceito que, nossa, dá um nó na cabeça, não é verdade? Com certeza. É algo que mexe com a nossa intuição mais básica. Pois é. O material que a gente analisou hoje, ele aborda essa ideia fascinante por duas vias, assim, bem distintas. Pensa nelas como lentes diferentes, sabe? Focando no mesmo objeto misterioso. Duas abordagens. Isso. De um lado, a gente tem a física teórica, com suas abstrações matemáticas, modelos cosmológicos, tentando descrever, bom, a estrutura do universo. A visão científica matemática. Exato. E do outro lado, temos interpretações mais filosóficas, até espirituais, que também sugerem, né? A existência de realidades para além da nossa experiência sensorial comum. Interessante essa dualidade, física e algo mais. Sim. Então, nossa tarefa aqui é tentar desempacotar um pouco o que essas fontes nos dizem sobre essas possíveis dimensões extras. Queremos jogar uma luz nesse conceito que parece tão abstrato e, quem sabe, reacender aquele senso de maravilhamento, né? Com a vastidão do que pode existir. Gosto dessa ideia de maravilhamento. Para dar o pontapé inicial, que tal essa pergunta inspirada direto nas fontes? E se a realidade que a gente percebe for só, tipo, uma camada superficial, uma fração de um todo imensamente maior? Uau! Como seria um universo com mais espaço ou mais níveis de existência do que a gente pode sequer conceber? Ok, vamos desempacotar isso. É um ponto de partida excelente e provocador, sem dúvida. Nossa mente opera tão naturalmente dentro desse quadro 3D mais o tempo, né? Totalmente. Que qualquer sugestão de ir além disso parece quase ficção científica. Mas é um desafio que, como as fontes mostram, tem raízes profundas, tanto na ciência mais avançada quanto na reflexão filosófica humana ao longo dos séculos. A possibilidade de haver mais do que os olhos veem é profundamente intrigante. Exato. E a primeira grande questão que salta das fontes é justamente sobre a abordagem científica. Como a física, que normalmente se baseia em quê? Observação, medição, experimento. Em dados concretos, né? Isso. Como ela começa a lidar com algo que, por definição, parece estar fora do nosso alcance direto, como é que os físicos sequer começam a teorizar sobre dimensões que a gente não pode medir com uma régua ou detectar com nossos instrumentos atuais? Aí que está a peculiaridade, né? E a força da física teórica moderna, a abordagem, como está delineada nas fontes, não é necessariamente procurar um cômodo extra no universo que a gente poderia visitar. Não é um lugar físico, então. Não exatamente como a gente pensa. As dimensões superiores, no contexto da física, elas emergem principalmente como necessidades lógicas dentro de certos modelos matemáticos. Necessidades lógicas. Como assim? Elas aparecem como soluções elegantes, sabe? Ou até mesmo como exigências para resolver problemas conceituais, inconsistências, ou para unificar forças e fenômenos que no nosso espaço-tempo familiar de 3+1 dimensões... Esse é o nosso mundo normal. Isso, nosso mundo normal, parecem desconectados. A matemática meio que pede por elas, para fazer sentido. Entendi. A matemática aponta o caminho. Exatamente. O exemplo mais proeminente que as fontes citam é a teoria das coortas. Sim, já ouvi falar bastante. Essa teoria que tenta ser uma teoria de tudo, né? Unificando a gravidade com as outras forças fundamentais, eletromagnética, nuclear forte e fraca. A grande unificação. Essa mesma. Ela só funciona matematicamente se o universo possuir dimensões espaciais adicionais. As fontes mencionam que, dependendo da versão da teoria, podem ser 6 ou 7 dimensões extras, além das nossas 3 conhecidas. 6 ou 7? Nossa.
E a ideia central é que essas dimensões não são vastas como as nossas, elas seriam compactificadas. Compactificadas. Essa palavra aparece bastante nas notas mesmo. O que isso significa na prática? São dimensões minúsculas? Onde elas estariam? Exatamente. Pensa assim, imagina que cada ponto no nosso espaço tridimensional familiar não é só um ponto, mas sim uma minúscula forma geométrica multidimensional. Um espaço enrolado sobre si mesmo numa escala incrivelmente pequena, muito, muito menor que um átomo. Menor que um átomo, caramba. Sim, essa escala seria tão ridiculamente ínfima, algo como a chamada escala de Planck, que essas dimensões extras seriam, completamente inacessíveis à nossa percepção e até mesmo aos nossos experimentos mais poderosos atuais. Então elas estariam, em todo lugar, mas escondidas. De certa forma, sim, escondidas em toda parte, mas de um jeito que a gente não consegue interagir diretamente com elas no nosso nível de energia, sabe? O que as fontes ressaltam aqui é como a pura consistência matemática de uma teoria pode levar a postular uma estrutura tão bizarra e contraintuitiva para a própria malha da realidade. E a das cordas fazer sentido e unificar tudo, o universo precisa ter essa complexidade extra escondida. Mas as fontes também apontam que isso ainda é teórico, certo? Quais são os desafios aí, além de ver essas dimensões? Com certeza. É crucial reforçar isso, como as fontes fazem. Estamos no domínio da física teórica. A teoria das cordas é matematicamente muito elegante, poderosa no potencial explicativo, mas ainda não temos nenhuma evidência experimental direta para essas dimensões extras, ou mesmo para as próprias cordas fundamentais. Ah, tá. Falta a comprovação. Exato. Os desafios são imensos. Primeiro, a energia necessária para sondar escalas tão pequenas está muito além do alcance dos nossos aceleradores de partículas atuais. Entendi. Precisaríamos de mais energia. Muito mais. Segundo, a própria teoria existem várias versões com diferentes previsões e ainda não há um consenso sobre qual seria a correta ou como testá-la de forma decisiva. É uma área de pesquisa ativa, buscando assinaturas indiretas, talvez, em dados cosmológicos, em experimentos de alta energia, mas ainda é uma fronteira bem aberta. É uma perspectiva fascinante, essa da física usando a matemática como uma espécie de lanterna para iluminar cantos invisíveis do cosmos. Mas, como a gente mencionou no começo, as fontes que analisamos deixam claro que essa intuição, essa ideia de que existem outras realidades ou planos além do nosso, isso não é exclusividade da ciência contemporânea. Não mesmo. Parece que essa ideia ecoa em tradições de pensamento muito mais antigas, né? Aqui é onde fica realmente interessante essa comparação. Sim, essa é outra vertente forte presente no material. A noção de que a realidade percebida pelos nossos sentidos físicos não esgota a totalidade da existência. Nossa, esse é um tema recorrente em inúmeras tradições filosóficas, místicas, religiosas, ao longo da história e através de diferentes culturas. As fontes não especificam tradições particulares, mas apontam para essa concepção quase universal de planos de existência, mundos sutis, níveis de realidade ou dimensões espirituais que coexistem ou transcendem o nosso mundo material. E como essas tradições conceituam essas outras dimensões? É parecido com a ideia da física das dimensões espaciais extras, só que interpretadas de forma diferente? Geralmente não. Aqui o termo dimensão assume um caráter muito mais qualitativo, sabe? Menos geométrico. Qualitativo, como assim? Nessas visões, como descrito nas fontes, essas dimensões ou planos estão frequentemente associados a estados de consciência, níveis de percepção, reinos habitados talvez por seres não físicos ou estágios de desenvolvimento espiritual, da jornada da alma. Ah, entendi. Não é sobre espaço físico extra. Não se trata de adicionar coordenadas espaciais tipo X, Y, Z, W,
mas de explorar profundidades da experiência subjetiva, do significado, da própria natureza do ser. E como se acessaria isso segundo essas tradições? As fontes sugerem que o acesso a essas dimensões não ocorreria através de, naves espaciais, mas sim por meio de práticas como meditação profunda, estados alterados de consciência, talvez experiências de quase morte ou insights místicos. É uma via mais interna. Entendi. Uma exploração interior. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro maior, o que as fontes revelam é uma busca humana, persistente, vinda de ângulos muito diferentes, a lógica matemática da física e a exploração introspectiva da filosofia e espiritualidade, para sondar os limites da realidade conhecida. Interessante. Ambas, cada uma à sua maneira, questionam se o que a gente percebe é tudo que existe. Uma explora a estrutura física potencial do cosmos. A parte matemática das cordas. Isso. E a outra explora a profundidade potencial da consciência e do significado. Essa distinção é fundamental mesmo. De um lado, a possibilidade de uma complexidade geométrica extra no tecido do espaço-tempo. Do outro, a ideia de múltiplos níveis de experiência ou ser. E ambas as abordagens, como as fontes parecem indicar, nos colocam diante de uma dificuldade enorme. Como sequer começar a visualizar, a conceber essas ideias. Exato. Nossa intuição é tão moldada pelo mundo 3D. As fontes mencionam a utilidade de analogias para tentar contornar essa limitação, certo? Sim. A questão da visualização e da compreensão intuitiva é um obstáculo central destacado no material. E as analogias? Bom, elas são ferramentas clássicas para tentar construir pontes conceituais. A mais famosa, que as fontes implicitamente referenciam ao falar de exemplos simples, é a do Flatland, Planolândia. Ah, sim, a história dos seres que vivem numa superfície plana, né? E não conseguem entender a terceira dimensão. Como essa analogia nos ajuda especificamente a pensar sobre dimensões superiores, segundo a perspectiva das fontes? A força da analogia do Flatland e o motivo pelo qual ela é tão usada é que ela nos permite sentir, por um momento, o que significa ter uma percepção dimensionalmente limitada. Se colocar no lugar deles. Exatamente. Imagina um quadrado lá em Flatland, tentando entender uma esfera que passa através do plano dele. Para ele, a esfera apareceria primeiro como um ponto, depois como um círculo que cresce, depois diminui, até desaparecer. Seria um fenômeno completamente incompreensível dentro da realidade 2D dele. Verdade. Bizarro para ele. A analogia nos ajuda a extrapolar. E se nós, seres 3D, fôssemos como os habitantes de Flatland em relação a uma quarta dimensão espacial? Um objeto quadridimensional passando pelo nosso espaço poderia se manifestar de formas igualmente estranhas, desconcertantes, talvez aparecendo, desaparecendo, mudando de forma de maneiras que violam nossa intuição física. Entendi. A analogia serve para abalar nossa certeza de que nossa percepção 3D é completa e para abrir a mente à possibilidade de existirem fenômenos e estruturas que a gente simplesmente não tem a aparelhagem sensorial ou conceitual para captar diretamente. Faz sentido. Ela ilustra bem a limitação, mas as fontes também alertam sobre os limites das próprias analogias, não é? Onde é que elas falham? Com certeza. Uma analogia é, por natureza, uma simplificação. A relação real entre uma hipotética quarta dimensão espacial e as nossas três poderia ser muito mais complexa do que a simples relação entre 2D e 3D. Poderia ser diferente do que a gente imagina. Exato. E como as dimensões compactificadas da teoria das cordas interagiriam, ou como diferentes planos de consciência poderiam se sobrepor ou influenciar uns aos outros, isso provavelmente transcende qualquer analogia visual simples que a gente possa criar. Então, elas são um ponto de partida, mas não a resposta final. Perfeito. As analogias são ótimas para despertar a imaginação e ilustrar o conceito de limitação perceptível, mas não devemos tomá-las como descrições literais ou precisas. São mais como
como andaimes para o pensamento, sabe? Do que retratos fiéis da realidade desconhecida. Um ponto crucial que as fontes parecem sugerir é: use as analogias como ponto de partida, não de chegada. Ótimo ponto. Então, tentando sintetizar as duas grandes abordagens que emergiram das fontes, temos a física teórica, usando a matemática como guia para explorar a estrutura fundamental do universo, postulando dimensões espaciais extras como uma possibilidade lógica, talvez necessária para unificar as leis da natureza, mesmo que essas dimensões sejam inacessíveis à nossa experiência direta. A abordagem estrutural, digamos. Isso, e temos as tradições filosóficas e espirituais que falam de dimensões como reinos de experiência, níveis de consciência ou planos de significado, explorando a profundidade do ser e a possibilidade de realidades que transcendem o mundo puramente material, acessíveis talvez pela via da introspecção ou estados alterados. A abordagem da experiência do significado. Exatamente. E o ponto de convergência mais intrigante que as fontes parecem destacar vindo dessas direções tão distintas é essa ideia. Essa ideia de que a nossa percepção cotidiana, o mundo que a gente experimenta como real, pode ser apenas uma parte, talvez uma pequena parte, de um quadro muito maior e mais complexo. Exatamente. Ambas as perspectivas, embora com métodos e objetivos diferentes, nos convidam a questionar a completude da nossa visão de mundo. Certo. Então, recapitulando o que a gente extraiu das nossas fontes hoje. Mergulhamos na ideia de dimensões superiores, vendo como ela é abordada por dois caminhos principais. A física teórica, especialmente com a teoria das cordas, propõe dimensões espaciais extras, possivelmente minúsculas e enroladas, como uma exigência matemática para unificar as forças fundamentais e descrever o universo na sua base. É uma exploração lógica da estrutura do cosmos. A busca pela arquitetura fundamental. Isso. Por outro lado, diversas tradições filosóficas e espirituais ao longo da história falaram de outros planos ou níveis de realidade, frequentemente ligados à consciência, à experiência interior ou a reinos não físicos, representando uma exploração da profundidade da existência e do significado. A busca pelo sentido e pela experiência ampliada. E vimos também o desafio que há para nós, seres imersos em 3+1 dimensões, conceber essas ideias e como usamos analogias como a do Flatland para tatear esses conceitos, reconhecendo tanto a utilidade quanto as limitações delas. Sim, as analogias como ferramentas e muletas, né? Exato. Chegando ao final da nossa análise, fica claro que as fontes não nos dão respostas finais, longe disso, mas sim abrem um leque de perguntas profundas e estimulantes. Elas nos deixam com um convite explícito à imaginação, a uma reflexão que vai além do que a gente discutiu aqui. Um convite a pensar. Sim, as notas sugerem que a gente se pergunte: como seria realmente perceber ou interagir com essas dimensões hipotéticas? Se a gente pudesse, de alguma forma, acessar essas dimensões espaciais extras da física, ou vivenciar conscientemente os planos sutis descritos pela filosofia, o que isso alteraria fundamentalmente na nossa compreensão de quem somos, do universo em que vivemos e da própria natureza do que a gente chama de realidade? Essa é de fato a provocação final e talvez a mais impactante que emerge do material. A jornada de contemplar essas possibilidades, sabe? Independentemente da comprovação científica futura ou da natureza metafórica nas tradições espirituais, essa jornada tem um valor intrínseco. Expande a mente, né? Exatamente, ela estica os limites da nossa mente. Obriga a gente a confrontar a possibilidade de que o universo seja, imensamente mais rico, estranho e complexo do que nossa experiência diária nos permite vislumbrar. É uma bela perspectiva. Isso levanta uma questão importante que as fontes deixam pairando no ar. Quais são os verdadeiros limites do conhecimento humano? A realidade é definida só por aquilo que a gente pode medir e quantificar com nossos instrumentos e sentidos atuais? Boa pergunta. Ou ela abrange também reinos de possibilidade lógica, de experiência subjetiva profunda, de significado?
É essencial, claro, manter a clareza sobre as distinções, como as fontes implicitamente recomendam. Modelos matemáticos e teorias científicas buscam descrição e previsão baseadas em evidências empíricas, mesmo que futuras ou indiretas. Já os conceitos filosóficos e espirituais exploram dimensões de valor, propósito, experiência, que podem operar em outra lógica. É importante não misturar as coisas, mas reconhecer o valor de ambas as buscas. Precisamente. E com essa reflexão sobre os limites da nossa percepção e a vastidão do que talvez a gente ainda não compreenda, encerramos nossa conversa de hoje. A exploração das dimensões superiores, seja pela via da matemática rigorosa ou da introspecção profunda, nos deixa com um renovado senso de humildade e maravilhamento diante do mistério do cosmos e da própria consciência. Uma dose de humildade sempre bem-vinda. Com certeza, fica o convite, inspirado pelas fontes, para continuarmos a cultivar essa curiosidade. Talvez, como sugerido nas entrelinhas do material, a maior e mais fascinante dimensão a ser explorada seja justamente a capacidade infinita da nossa própria mente de questionar, imaginar e buscar entender o universo, tanto o exterior quanto o interior.